Ah, se não dá não. Se não for não vai ser tudo bem, né, gente? Oi, gente! Tudo bem, gente? Já começou até o programa, né? Gente, seja bem-vindo aí, né, ao canal, né? E eu tive interesse de trazer esse tema que para algumas mulheres pode ser um quebra-cabeça, uma coisa complexa, né? As motivações, o porquê que os homens, né, corrigindo aqui, né, têm uma preferência, né, pelas mulheres bonitas, né, de boa aparência, essas questões. Para algumas vão ser muito simplistas na questão de só justificar que é pela questão da aparência e outras vão entender que não é só uma questão de aparência, né? Vai além dessas questões de aparência, né? Então é um tema que tem várias respostas, evidentemente, e eu selecionei algumas respostas para dar para vocês, baseado na minha experiência de vida, né? No meu conhecimento e daquilo que eu estudei, daquilo que eu pesquisei, daquilo que eu busquei de informação na época, né, para poder trazer para vocês entenderem, né, porque é um tema que tem várias respostas em relação a esse tema, né, que é por que os homens só querem as mulheres bonitas, né. Então vamos lá, né. Qual é o motivo? Qual motivo, né, ou um dos motivos, né, no plural, que os homens preferem mulheres com boa aparência, né? Tá? O primeiro motivo se trata pela questão do estímulo, tá? O órgão que a gente mais utiliza, tá? Um dos sentidos que a gente mais utiliza, corrigindo aqui, é a visão. Então a visão é o que mais a gente utiliza e a visão é o primeiro contato, né, com a nossa alma e com o nosso cérebro, né? Então, muitas das vezes, pela boa aparência que a pessoa tem, né, pelo investimento estético que ela faz, né, maquiagem, batom, brinco, uma roupa de qualidade, um perfume bacana, um cabelo bem produzido, talvez uma lente de contato, entendeu? Isso vem de uma ideia que aquilo ali é bom. Até porque nós somos ensinados que aquilo que é bom a gente tem que ter acesso e aquilo que é ruim a gente tem que se afastar, né? É uma padronização, no caso. Então, o estímulo dos nossos olhos por identificar algo bonito, algo atraente, algo bacana, acaba que a gente dá mais atenção para essas pessoas, né? Começa a avaliar, dá mais tempo para poder avaliar e provoca assim um interesse maior de investir, tá? Isso é importante ser falado, né? Também tem uma outra coisa que eu queria falar. Isso não acontece só no aspecto de seres humanos, tá, gente? Isso também acontece também no aspecto de objetos que não têm vida, né? No caso, né, de casas, no caso de ouro, no caso de diamante, no caso de um carro bonito. Isso não é só no aspecto do ser vivo, não, tá? Também nos aspectos de objetos pessoais, de bens, de patrimônio. Isso também acaba acontecendo, isso acaba também chamando a atenção de muita gente, né? Então, o primeiro motivo porque muitos homens preferem uma mulher de boa aparência é o estímulo, né? Que provoca, né? É o canal da visão. Ele se agrada, ele avalia melhor, ele vê aquela coisa melhor e aquilo ali acaba estimulando psicologicamente, que é algo bom, né? É sempre aquela venda de ideia de que aquilo que é bonito é bom, aquilo que não é bonito é descartável, né? O segundo motivo, tá? É a questão da preferência do coletivo, tá, gente? O coletivo ele já tem uma percepção que aquilo que é bonito, aquilo que é sensual, aquilo que é vistoso, aquilo que seduz de fato de verdade é bom. Já tem um conceito, né, ou uma aprovação, né, uma pré-aprovação do que é bom. Então muitas vezes o homem, ou até o pré-adolescente, o adolescente, e por aí vai seguir esse padrão. Porque é aquilo que o coletivo ele dá como certo que é bom, que é útil, que é favorável, que é benéfico. Então ele vai seguir a lógica do coletivo, né, daquilo que está sendo falado. E isso acaba acontecendo muito.
tá? Como um sinal de aprovação. Vamos para outro tópico, gente. Então, gente, vamos falar aí do terceiro tópico, né? O terceiro tópico pega muito na questão do preconceito e da discriminação. Muitos homens, eles não podem dizer o seu gosto, a sua preferência, a sua maneira de pensar, porque vai de encontro aos interesses, né, do coletivo, da grande maioria que já tem uma preferência. Então isso cria uma percepção que não tem ser humano que pensa diferente, que todos são iguais, que todos vão agir da mesma forma, que todos vão ter o mesmo pensamento. Isso cria uma percepção, mas não é assim. Tem muitos homens que têm um biotipo oposto da grande maioria e que vão passar por preconceito, vão ser discriminados, vão ser escarnecidos, vão ser menosprezados pelas suas preferências. Entende, gente? Muitos deles vão passar por isso. Então muitos deles, evidentemente, vai se passar que gosta de uma mulher bonita, que gosta de uma mulher atraente, aquela coisa toda, para não ter problema com o coletivo, com o padrão pré-estabelecido. Então esse é um terceiro motivo, o que leva alguns homens procurar mulheres de boa aparência para não passar preconceito, discriminação, rejeição. Isso tanto na questão daqueles que eles convivem, tanto na questão familiar, tanto na questão profissional, entendeu? Que existe uma reprovação. Então muitos acabam se submetendo a essas questões pelo fato de não ser aceito. Isso é real, tá? Isso acontece muito. Muitas vezes o homem vê que a mulher não tem uma boa aparência, um certo tipo de grupo de homem, e começa a discriminar, começa a apontar defeitos, erros fisicamente, esteticamente, querendo dizer que não é a pessoa ideal para ter um relacionamento, né? Esse é o terceiro motivo. Vamos lá, né? Vamos para o quarto motivo, né? A questão da competição entre homem e homens, no caso, né? Competição de homens, no caso. Acontece muito quando um homem pega uma mulher de boa aparência que o outro quer se vangloriar, né? Quer se gloriar, né? E aí começa a falar que já pegou fulana, ciclana, betana, aquela coisa toda. E isso cria uma competição. Isso acontece muito, eu já vi também. Para poder mostrar quem é o melhor, quem é o bonzão, quem faz acontece, quem de fato de verdade é o cara. Então, isso também de uma certa forma cria uma competição. Isso cria de uma certa forma uma concorrência, né? uma disputa para ver quem realmente é o cara, né? Então, esse é um quarto motivo por que isso acontece, né? Essa procura, essa identificação por uma mulher de boa aparência, tá? Vamos aí para o quinto motivo, né? O quinto motivo é que muitos homens não têm um perfil, não têm um gosto definido, não têm o que quer, e aí vai como a maioria, tá? Porque o que está na praça é o que é servido, então vamos embora. E isso também acaba dando a entender que a boa parte dos homens tem preferência por mulheres que são bonitas, lindas, maravilhosas, de boa aparência, esteticamente, sendo que muitos homens nem pensaram qual é o tipo de mulher que ele se identifica, né? Qual é o tipo de pessoas que se identifica, tanto fisicamente, tanto de personalidade, tanto também de convivência. Esses critérios, muitas das vezes, nem é colocado na mesa. Por isso que a gente vê muitos problemas de relacionamento de pessoas que têm uma boa aparência, que são traídas, tá? Mesmo elas sendo referencial de estética, de boa aparência, porque muitas vezes o cara não pensa o que ele realmente quer. O pré-adolescente, o adolescente, o adulto, ele não pensa. Ele só vai saber realmente aquilo que ele vai querer, muitas vezes, quando já está no relacionamento, quando ele vê que aquilo ali não é tão interessante, não é tão
tem tanto retorno, não é aquilo que ele está buscando. Então, existe uma certa parcela do homem que ele tem uma certa preferência influenciada pelos outros, porque ele não definiu ainda o que ele realmente quer de um relacionamento. Então vai dar a impressão que boa parte dos homens eles querem uma mulher de boa aparência, sendo que existe fragmentações, existem pensamentos que talvez nem pensa nessa questão, simplesmente vai pelo aquilo que já existe, né, no caso. Vamos lá, né, para a próxima, né. Muitos desses homens também, isso bate muito com esse tema anterior, eles não têm instrução, eles não têm capacitação, eles não têm educação de saber que realmente o que eles querem. Por quê? Mulher de boa aparência, bonita, linda, como se fala, não é maioria, ela é minoria. Sendo ela minoria, isso vai gerar uma competição, como já falei anteriormente no outro tópico. E nem todo mundo vai ter acesso, a grande maioria não vai ter acesso. Então, muitas das vezes, o ser humano ele vai nessa vibe do coletivo pré-definido, né? Muito pelo que os outros falam, não porque ele entende como funciona. Acaba que uma hora ou outra ele vai ter que abaixar a régua, ele vai ter que diminuir a exigência para ele poder ter um relacionamento, senão ele não vai ter. E isso acaba acontecendo pela falta de instrução, pela falta de capacitação, de qualificação, de entender que uma certa quantidade de mulher não tem para todo mundo. Não tem para todo mundo. Entende? E isso acaba criando um problema, porque quem faz a nossa educação, quem instrui a gente é o setor privado, né? O romantismo, o século XVI, XV, XIV, XIII, XII, ou XVIII, XVII, XIX, que não tem nada a ver com nossos tempos modernos de hoje, né? A educação de relacionamento do homem ela é voltada nesse sentido, né? Depois ele vai modificando, vendo que a realidade não é essa que é apontada pelo setor privado, né? Que existe um descompasso com o passado. Mas, infelizmente, é isso que acaba acontecendo. Muitos desses homens, eles não têm educação, não têm instrução, não têm preparo, não têm acompanhamento do pai e da mãe, e esbarra até com o mau uso da comunicação, de convivência, por não pensar daquilo que eles realmente precisam, né? Bom, gente, para não ficar muito longo, né? Se você gostou, né, avalie, né, o vídeo aqui, tá? Dá o seu like, dislike, comenta aqui para poder ajudar. Tem um QR Code no canal aqui para poder auxiliar o canal para trazer temas históricos, temas políticos, temas modernos em relação ao relacionamento. E espero vocês na próxima publicação. Eu espero que essas indicações, né, para poder explicar para muitas mulheres que não entendem, que possa abrir os olhos de vocês e que vocês possam entender melhor o que acontece na cabeça de um homem, né, de muitos homens, né. Fui, gente.